Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Projeto Raiz. Hoje eu vou trazer para vocês esse projeto de um rolamento Print in Place. Eu fiz um projeto parecido com esse no vídeo anterior. Era uma variação do projeto. Vou deixar o link aqui nos cards para você conferir o vídeo anterior. Essa peça, para quem tem uma impressora 3D, ela pode ser impressa de uma única vez, sem necessidade de suportes. O meu objetivo com esse vídeo é explicar que você pode fazer de várias formas o mesmo projeto. Então você aí na sua casa pode criar o seu próprio rolamento, a sua própria forma de fixação, tanto que o próximo vídeo também será uma variação desse projeto, uma outra forma de desenvolvê-lo. E no final desse vídeo eu vou mostrar como exportar as partes de uma só vez em um arquivo STL. Você não precisa exportar separado e depois lá na fatiadora, no software, montá-lo, que aí não vai ter a precisão e não vai conseguir manter os espaços necessários aqui. Então eu vou ensinar como exportar todas as peças num único arquivo STL, pronto para imprimir. Eu fiz aqui o desenho desse projeto, o detalhamento técnico. Lembrando que eu deixo sempre aqui no link da descrição do vídeo o link para você poder adquirir esse projeto. Eu faço um preço bem baratinho para ajudar mesmo, para ajudar quem está começando nesse mundo CAD de projetos. Assim vocês podem também ajudar o canal. Então confere o link que eu deixo sempre aqui na descrição. Caso você não possa adquirir o projeto, assista esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar como que ele foi criado e assim você vai poder tê-lo no seu próprio computador. Vamos começar? Clicando aqui no mais, criar um novo projeto, clique em Create Sketch. Nesse plano frontal, porque iremos criá-lo pelo método de revolução, então vamos criar uma linha na vertical, mudar essa linha para Centerline, clicar no Midpoint Constraint, aqui em cima, clicar na linha, que essa ferramenta ela pega o meio da linha e conecta a um ponto específico. Assim, saberemos que essa linha sempre está conectada pelo meio, conseguiremos fazer a parte superior e inferior do rolamento. Clique com o botão D do teclado, um atalho para podemos colocar as cotas de 7 milímetros de espessura do rolamento. Esse é um rolamento 608, a dimensão, o furo interno dele é 8 milímetros. Então, vamos conectar a linha até a linha de centro, e vai dar o diâmetro, são 8 milímetros. Vamos aqui fazer o perfil por cima, só para que podemos ter uma referência aqui do projeto. Vamos conectá-lo assim. Agora iremos conectar as pontas. Iremos aplicar um constraint de horizontal. Conectar esses dois pontos. Assim, sempre teremos 7 milímetros de espessura. Já temos 8 de diâmetro interno. Vamos aqui no desenho olhar os detalhes. E vemos que é 2 milímetros de parede por 0,5 o degrau aqui que iremos criar. Então, é 2 milímetros aqui em cima. Vamos movimentando as linhas. Vamos aplicar um constraint de collinear. Esta linha vertical com esta linha vertical precisa estar no mesmo plano. Novamente o atalho D. Essas duas linhas aqui são 0,5 milímetros de distância. E aqui iremos aplicar um ângulo de 45 graus. Novamente 45 graus. Voltando no desenho. Para travarmos a peça, ela é 2 milímetros de altura aqui e também 2 milímetros
aqui embaixo. Então, nós temos todas as cotas e já travamos a nossa peça. Podemos analisar aqui que a distância no centro precisamos marcar com 15 milímetros de diâmetro. Então, iremos criar uma nova reta na vertical, trocar para a linha de centro, e essa distância é 15 milímetros de diâmetro. Agora, iremos fazer o espaçamento entre as peças. Vamos criar aqui um offset, desmarcar a opção Chain Selection, assim poderemos selecionar somente as linhas que queremos, desse modo, 0.1 é a distância. Se no seu caso estiver para o lado esquerdo, você clica Flip. No nosso caso aqui do exemplo, nós precisamos que ela fique para o lado direito, então vamos voltar e clicar com OK. Vamos fechar essa parte superior e a parte inferior. Aqui nós já temos o nosso perfil central, a parte interna do rolamento. Iremos criar agora um espelhamento. Vamos clicar em Mirror, ferramenta Mirror, selecionar somente as linhas da parte do rolamento interno, é assim. Clicar em Mirror Line e um OK. Então agora nós já temos a parte externa, parte interna e o rolamento. Finalizar o sketch. Vamos usar a ferramenta Revolve. Selecionar os dois perfis, trocar para eixo. Assim nós iremos criar dois corpos. Podemos olhar aqui em Bodies, tendo a parte interna e a parte externa. Vamos voltar com a visibilidade da sketch. Novamente, ferramenta Revolve. Clica no perfil, toca o eixo e clique OK. Agora nós já temos, vamos clicar aqui em seção de análise, plano frontal. Nós já criamos aqui o nosso projeto. Vamos tirar a visibilidade de análise. Aqui, para facilitar, vou esconder o corpo 3. E vamos aplicar, vamos voltar aqui no desenho. Está falando de 0.2 milímetros. Iremos aplicar alguns fillets, alguns arredondamentos nesses cantos. Vamos deixar mais suave a peça. Confira se selecionando todos os 0.2. Confirmo com OK. O interno e o externo, a medida é 0,75. Esse, tanto superior quanto inferior, 0,75. Esse não ficou nenhum sem aplicar o arredondamento. Vamos esconder a visibilidade no corpo 1 e corpo 2 e trazer o corpo 3. E iremos aplicar também os arredondamentos 0.2. Ok, temos a nossa peça. Vamos trazer a visibilidade de todos os corpos e aplicar agora um Circular Pattern. Deixe a opção Body marcada, selecionar o objeto que queremos copiar e o seu eixo. Nesse caso, eixo Z. E iremos aqui trocar para 12. Confirmo com OK.
Por que eu faço isso? Eu aplico primeiro o fillet e depois eu copio o circular pattern. Se não fosse assim, teria que selecionar todas as arestas e todos os rolamentos internos aqui. Então, daria muito mais trabalho. Mais fácil aplicar a ferramenta arredondamento primeiro e depois fazer as cópias. Olhando aqui a análise, já temos a peça recortada. Mas agora eu vou ensinar para vocês como exportar todos esses corpos ao mesmo tempo, num único arquivo STL. Então, eu vou tirar a análise, vou utilizar a ferramenta Combine, vou selecionar um dos corpos aqui, o corpo 1, como referência, e vou selecionar todos os outros corpos do nosso projeto. Seleciono todos. Ok. Deixem a opção Joint, nós iremos unir essas peças em um único arquivo. E também deixe a opção New Component marcada. Clique OK. Agora, nós podemos tirar a visibilidade dos corpos, dos sketches, e temos apenas um componente. Todos estão conectados, porque assim, quando iremos exportar, agora iremos exportar component, clique no botão direito, salvar como malha, OK, escolho a opção, normalmente aqui binário, confirma com OK, escolham aqui nos 3 pontinhos o local onde você irá salvar, vou salvar com componente 1, clique em salvar, opção STL e clique em salvar. No local onde você salvou a peça, componente 1, clique 2 vezes que abrirá o visualizador da peça e todos os corpos foram exportados em arquivo STL e estão nas suas posições corretas e não precisei ter o trabalho de exportar um por um, né? Seria muito mais trabalhoso e impreciso também. E para finalizar, um pouco de cor aqui no nosso projeto. Tinta, um pouco de azul aqui nas beiradas e verde nos rolamentos. Espero que vocês tenham gostado do projeto de hoje. Se tiverem como imprimir, me marque nas redes sociais. Meu link aqui do Instagram está na descrição. Lembrando, para quem puder adquirir o projeto, o link também está na descrição. Vá lá e dá uma conferida na nossa loja. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu comentário de projetos que você quer ver, sugestões de novos vídeos. Vou deixar aqui no vídeo de cima o nosso rolamento A, uma variação desse projeto. E no vídeo aqui de baixo, vou deixar uma sugestão de um vídeo que eu ensino a fazer uma espada kunai. E é também um projeto pronto para impressão 3D. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.